Nós iremos dar continuidade hoje à aula 2, que fala sobre o mover do Espírito Santo pelos séculos na Igreja. E nós trataremos hoje, inicialmente, sobre a Reforma Protestante, que já falamos lá no período histórico e também estamos falando entre os grandes avivamentos, né? No século XVI, na Europa Central, foi iniciado um movimento de renovação na Igreja Cristã, denominado Reforma Protestante. O poder do papado entrou em declínio. Ocorreram confrontos com reis, divisões entre os próprios clérigos e na necessidade de reforma. Houve um grande cisma e até mesmo 3 papas rivais em lugares diferentes, de 1378 e 1417. Como nós tínhamos tratado anteriormente, a igreja cristã era paganizada e era dominada pela igreja católica, e que inicialmente tinha os seus apóstolos, que eram chamados de patriarcas. Os patriarcas e os bispos da Igreja Católica, eles com o tempo foram reconhecidos como bispo de Roma, ou Papa, né? E nós tivemos épocas em que houveram mais de um Papa no mesmo período. E depois dessa reforma protestante vamos ter um conflito, um cisma grande na igreja, porque o paganismo começa a ser questionado dentro da igreja, né? Quando o dominicano Tetzel foi vender indulgências em Wittenberg, Martinho Lutero se pronunciou. Lutero, natural de Eisleben, ingressou no mosteiro de Erfurt e tornou-se professor da Universidade de Wittenberg. Diante das indulgências, ele afixou na porta da igreja da cidade, em 31 de outubro de 1517, 95 teses ou convites para o debate na comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da igreja, que era o Papa, né? Por isso, foi acusado de heresia e chamado em Roma em 1518, mas recusou-se a ir e manteve suas posições. Então Lutero esteve na linha de frente de luta contra esse paganismo que a Igreja Católica estava instituindo, né? Em 1520 recebeu uma bula papal, Martim Lutero, para retratar-se ou seria excomungado. E Lutero, estudantes e professores de Wittenberg queimaram a bula em praça pública. Nós vimos anteriormente, lá nos grandes avivamentos, que durante a Reforma Protestante, Lutero vai ser excomungado juntamente com seus seguidores. E aqui, como fala, ele vai queimar essa bula papal que foi colocada para ele como ameaça. Ocorreram guerras político-religiosas entre católicos e protestantes de 1546 a 1555, findando com o Tratado de Paz de Augsburgo, reconhecendo a legalidade do luteranismo como religião oficial de um território cujo príncipe a adotasse como tal. O protestantismo
se espalhou pela Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. Como dissemos anteriormente, a religião oficial do Império, que foi decretado lá no início dos séculos, era a religião católica. A partir dessa nova visão do protestantismo, surgem outras igrejas, e com isso a Igreja Católica passa a ser coadjuvante também, porque os países vão adotar agora as doutrinas da reforma protestante. Bom, a tese defendida por Lutero tinha como base 5 princípios, que era conhecido como 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christo, salvação somente em Cristo. Sola Garantia, salvação somente pela graça divina. Sola Fides, salvação somente pela fé. Soli Deo Gloria, glória dada somente para Deus. Então, como vimos anteriormente, a Igreja Católica ela passa a adotar a veneração a imagens. Então agora a Reforma Protestante vai trazer a Escritura como fonte principal das doutrinas praticadas pela Igreja. E agora a veneração de imagens não vai ter mais no protestantismo, né? Porque a glória de Deus, a palavra de Deus, que é o cerne de todas as questões para serem resolvidas. Enquanto a Igreja Católica considerava que os concílios, a adaptação da Igreja, as diversas formas de manifestação social poderiam adentrar nos conceitos da Igreja. A liberdade pregada por Lutero deu origem a várias correntes religiosas. Primeiramente os luteranos, que nós ressaltamos na outra aula. A ruptura com os católicos, em 1517, lançou as bases para a expansão do protestantismo. Os luteranos condenavam o comportamento moral dos padres católicos e acreditavam que a salvação estava na Escritura, como acabamos de falar. Somente a Escritura, somente Cristo pode fornecer a salvação. Existiram também os presbiterianos, que surgiram dessa corrente luterana, inspirados no teólogo francês João Calvino. Agora que, como vimos na aula extra, o calvinismo que surge nessa época vai pregar novas doutrinas e novos conceitos a partir da palavra de Deus. Eles pregavam a predestinação divina, ou seja, só os eleitos por Deus se salvariam. O teólogo holandês James Arminius, como falamos, surge também em contraponto ao calvinismo, o arminianismo, que criaria depois outra vertente do presbiterianismo. Então o arminianismo era outra vertente do presbiterianismo.
o calvinismo e o presbitério e o arminismo surgiram na mesma época, basicamente na mesma época, e pela mesma vertente presbiteriana, né? Surgiriam os batistas. O movimento anabatista já existia quando Lutero começou a questionar a Igreja Católica, mas como outras correntes protestantes, o movimento só ganhou expressão após a Reforma, dando origem à Igreja Batista. Então a Igreja Batista é anterior a Lutero, mas mesmo assim ela só vem a tomar forma a partir da Reforma Protestante. Os metodistas surgiram na Inglaterra no século, propondo a Reforma Anglicana, baseada na crença da salvação pela fé em Cristo. As ideias metodistas não conseguiram mudar os anglicanos, mas deram origem a uma nova corrente protestante. Então, a intenção é tentar trabalhar com os anglicanos, que surgiu a partir daquele rei que teve toda a discussão com a Igreja Católica e acabou saindo, teve divergência com a Igreja Católica, saiu e acabou fundando a Igreja Anglicana. E dessa Igreja Anglicana surge um movimento metodista, que acaba sendo uma corrente protestante depois. Os pentecostais vão surgir depois, bem no início da nossa era, né? Começaram a aparecer no início do século XX, como uma dissidência dos metodistas. Em 1910 foi fundada a Congregação Cristã do Brasil. No seguinte, a Assembleia de Deus. Em 1962, Deus é Amor. Os principais movimentos pentecostais surgiram nessa época, no início do século XX. Nós tivemos, como falamos anteriormente, o avivamento da Rua Azusa, que vai gerar esses pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus. E teremos a Congregação Cristã do Brasil e Deus é Amor também nessa época. E por fim, nós tratamos aqui dos neopentecostais. O que seriam os neopentecostais? Fazem parte do grupo da Igreja Universal do Reino de Deus, foi uma delas. Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo. A Igreja Internacional do Reino de Deus surgiu... A Igreja Internacional da Graça de Deus surgiu com o missionário R. Soares. E a Igreja Renascer em Cristo, com os apóstolos, apóstolo Estevão Hernandes e Bispa Sônia Hernandes. E por fim, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que foi a dissidência da Igreja Universal, que é presidida pelo pelo apóstolo Valdemiro Santiago, né? Então vamos vendo o desenvolvimento das igrejas, né? Quanto aos reformadores e avivalistas, nós temos exemplos, como então estamos falando na aula extra, né? Porque vemos que a igreja foi trabalhada durante os séculos. E lá no início, quem era ungido eram os reis e os profetas. Eram ungidos do Senhor para serem cheios do Espírito Santo. Hoje, qualquer um pode ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus propiciou isso na cruz. E a partir disso, os impérios, tomando conhecimento
desses movimentos acabam tomando conta dessa ideia, essa ideia religiosa, e acabam misturando o paganismo com o cristianismo para que nós não tenhamos conhecimento da verdade. Bom, nós sabemos que a partir da Idade da Luz, que foi o Iluminismo, o Renascentismo, que veio junto com a Reforma Protestante, a Idade das Trevas tinha passado. E a partir do conhecimento da Bíblia, e sem mais pessoas morrerem por conta de conhecerem a palavra, nós vemos agora que começa a surgir um movimento de avivamento dentro da igreja, porque a palavra vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade nos propicia que nós vivemos um verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento é quando Cristo está em nós, ministrando aos nossos corações dia a dia, e o Espírito Santo ao nosso lado, nos ensinando na palavra, a viver na palavra. Entre esses reformadores avivalistas, porque os reformadores e os avivalistas vieram para consertar o que estava errado. São pessoas que estão no caminho buscando resposta em Deus para satisfazer a vontade de Deus para a humanidade. Entre eles tivemos Jonathan Edwards, teólogo e pastor calvinista norte-americano, escritor de As Marcas Distintivas de uma Obra de Deus. William Seymour, iniciante do avivamento da Rua Azusa em 1905. John Wesley, na Inglaterra, tendo fundado a Igreja Metodista. Catherine Joanna Kuhlman foi uma pregadora e evangelista norte-americana. Ela acreditava em milagres e libertação através do poder do Espírito Santo. Tivemos também o Ulrico Zwingli. Ele escreveu os 67 artigos, um documento considerado a Carta Magna da Reforma Protestante de Zurique. Nesse documento ele defendeu a autoridade suprema das Escrituras, a salvação pela graça e o sacerdócio de todos os crentes. Philippe Macon, auxiliar e eventual sucessor de Lutero na Reforma da Inglaterra. John Knox, um discípulo de Calvino que liderou a Reforma na Escócia. Então vemos aqui entre pessoas que queriam a reforma da igreja através da palavra de Deus, e aqueles que queriam a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, né? E eu quero destacar aqui, porque no slide eu faço até um destaque especial a duas grandes personalidades do nosso século XX, na pregação do Evangelho e no avivamento para a humanidade. Porque desde o avivamento da Rua Azusa não se via pessoas dispostas a disseminar o Evangelho da forma que esses homens fizeram. Um é Billy Graham. Ele foi um protestante, pregador batista norte-americano, foi conselheiro espiritual de vários presidentes do
dos Estados Unidos, pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história do redor do mundo. Você vê quando a pessoa tem uma vontade de pregar o Evangelho, não somente isso, o Espírito de Deus acompanha essa pessoa, tudo se junta e o avivamento vem, as pessoas ouvem aquela mensagem, as pessoas são ministradas por aquela mensagem, as pessoas são mudadas por aquela mensagem. A partir de 2008, a audiência de Grand Lifetime, incluindo rádio e televisão, superou 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Imagine que são 2 bilhões no mundo de hoje. E o mundo cresceu tão rápido após as guerras mundiais. E 2 bilhões são muitas pessoas. Nós conseguimos chegar a poucos milhões aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, mas esse homem alcançou 2 bilhões de pessoas. Que esse seja o desejo dos nossos corações. Para terminar nossas aulas, nossa aula 2, né, sobre o mover do Espírito Santo pelas gerações, quero concluir com um grande, além de avivalista, um grande lutador das causas dos direitos humanos, um grande lutador de ideais da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, o pastor Martin Luther King, que foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao próximo. A principal frase que ele vai dizer vai ser aquela de I have a dream, eu tenho um sonho, porque todo povo negro sabe o sofrimento que é passar pela favela, passar pela discriminação das pessoas, passar pela não aceitação da sociedade. E quando surgem pessoas que lutam por esses ideais, lutam por essas pessoas, nós devemos admirar, porque esse é o verdadeiro amor ao próximo. Quando nós vemos o outro e não nós mesmos, porque às vezes a nossa vontade quer prevalecer sobre a vontade de levar o amor ao próximo. Mas a nossa real vontade deve ser levar o amor ao próximo. Porque o amor vence todas as barreiras. O amor não tem raça, o amor não tem cor, o amor não tem discriminação social. Nos vemos nas próximas aulas.